A versão 2023 do software PVSol trouxe uma melhoria muito importante para a configuração dos inversores com módulos. Ele trouxe mais uma faixa de verificação. Já havia faixa verde, quando todos os parâmetros elétricos estão exatamente dentro dos limites. Já havia faixa amarela, tolerada, com uma extrapolação dos limites que você definiu. Agora existe uma faixa laranja, onde os parâmetros estão fora da tolerância que você permitiu, mas dentro da possibilidade do equipamento. E continua tendo a faixa vermelha, onde o software bloqueia o cálculo, porque simplesmente você perderia a garantia do equipamento. Por falar em calcular, o software continua calculando as perdas por causa da extrapolação dos parâmetros elétricos de hora em hora ao longo do ano, ou de minuto em minuto, se você quiser, com todas as oscilações climáticas que ocorrem ao longo do dia, ao longo dos meses, da forma que o resultado continua tão confiável quanto já era. Então, aprenda mais aqui no tutorial e tenha sucesso com o software. Olá pessoal, estou aqui no PVSol versão 2023 e essa nova versão atualizou a configuração dos inversores referente às tendências do mercado. Vamos olhar primeiro na base de dados, inversores. Vou escolher aqui um inversor, abrir os parâmetros. Então, o que é novo? Novo é esse campo aqui, corrente de curto-circuito máximo em amperes. O que já existia era a corrente de entrada máxima em amperes. Então, essa corrente de entrada máxima é a corrente que o inversor realmente consegue repassar da entrada para a saída. Nos últimos anos, apareceu nos datasheets com mais frequência essa corrente de curto-circuito máxima, que é o limite de corrente que você pode conectar no inversor sem perder a garantia, sendo que o inversor não consegue repassar essa corrente para a saída. Então, ele consegue gerenciar essa corrente, consegue limitar a corrente interna dele para ficar dentro da corrente máxima e não vai queimar se você conectar até esse limite aqui. Então, isso é novo agora na nova versão. E esse parâmetro existe tanto para o inversor completo quanto para cada MPPT. Então, no nível do MPPT, isso aqui apareceu também. Os inversores que já existem na base de dados vão ser modificados conforme a atuação do fabricante. Então, se você olhar o inversor que já existe aqui, ele tem esse campo de corrente de curto-circuito máxima preenchido igual corrente de entrada máxima. Para o software, isso significa que esse valor aqui não é testado, né? Os fabricantes agora, na medida que vão atualizar os modelos, eles vão ajustar esses valores e você vai poder utilizar esse teste. O que você pode fazer hoje, se você quiser usar esse teste, você pode copiar um modelo que está na base de dados, aqui clique em copiar, e você mesmo pode ajustar esse valor conforme ficha técnica e trabalhar com essa cópia até que o fabricante faça manutenção nesse registro aqui. Bem, como que funciona essa verificação? Eu montei aqui um projeto fictício para te mostrar como que funciona isso. Então, a gente está aqui nessa configuração dos inversores. Os sinais que você já conhece são o tique verde e o X vermelho. Esse triângulo com ponto de exclamação em cor laranja você não conhece ainda. Ele diz que a configuração está fora da tolerância, mas o PVSol consegue calcular os efeitos dessa configuração que está bem fora do ideal. E vamos entrar nos detalhes para entender melhor como que funciona isso.
Então, eu vou clicar primeiro aqui no nível do inversor. Ele tem esse triângulo laranja. Por que ele tem isso? Ele tem uma corrente em amperes que está acima da corrente tolerada, né? Ele tem aqui corrente de entrada máxima 40 amperes, tem uma faixa ideal estendida e tem uma faixa tolerada que vem até aqui. A corrente que vem dos módulos chega a 49,5 amperes, ela está acima desse limite, mas abaixo da corrente de curto-circuito máxima, que são 60 amperes. O fator de dimensionamento também tem esse triângulo, porque ele chegou a 185%, bem acima dos 140 que estão na faixa de tolerância. Vou até fechar aqui. Aqui, limite de configuração. Se eu abrir aqui e mudar para 190%, vamos ver o que acontece. Por enquanto, eu vou deixar a corrente com esses valores aqui, 5% de faixa ideal estendida e 20% de faixa tolerada. Clico em OK. Volto para cá. Então, no nível do inversor, agora a gente tem um fator de dimensionamento com tique amarelo, porque eu falei, 190% está dentro da faixa tolerada. Aí o software diz, ok, você que é o projetista, você sabe o que você está fazendo, então 190% agora virou amarelo. Muito bem. Vamos ver aqui os MPPTs. MPPT1, ele usa um string de 9 módulos. Ele tem todos os parâmetros elétricos dos módulos dentro da faixa verde do inversor. Perfeito. Por isso que está tudo verde e esse tique está verde também. MPPT2, ele tem 2 strings de 9 módulos, o que significa que a corrente aumentou. Então, a corrente, nesse caso, ficou em 14,1 amperes. A corrente de entrada máxima são 10 amperes. Nesse MPPT. A corrente de curto-circuito máxima são 15 amperes. Então, ele ficou nessa faixa laranja aqui. O resto, aqui está verde. A potência está amarela, porque ela está dentro desse fator de dimensionamento 190%. MPPT3 está com 3 strings em paralelo. Com isso, a corrente subiu para 21 amperes. Na faixa vermelha, por isso que tem esse X vermelho, a potência ela está acima do limite tolerado, por isso que tem esse triângulo laranja. Mas o X vermelho é predominante, né? Então aqui realmente não pode usar essa corrente tão alta. Vou fechar agora, vou tentar jogar esses aqui para um tique amarelo. Então, limite de configuração. Eu vou aumentar aqui a tolerância de corrente para 45%. Ok. E olha, o que mudou foram esses dois indicadores. Então agora aqui o indicador de corrente ficou amarelo porque aumentei a faixa amarela. No MPPT2 também ocorreu a mesma coisa, né? Eu aumentei para 45% porque aqui a corrente na verdade estava a 41% acima da corrente de entrada máxima. Então estiquei um pouco acima, um pouquinho abaixo da corrente de curto-circuito máximo. E a potência continua amarela, então tudo bem. Aqui embaixo tem mensagens que colocam em palavras as informações que eu já falei para vocês.
Se eu quisesse avançar agora, o software não permite, porque eu estou aqui num X vermelho. O que eu posso fazer? Isso eu realmente preciso corrigir. Eu posso mudar para 2 e 2, da forma que fica tudo amarelo. Dessa forma eu consigo avançar nos resultados. Eu vou voltar aqui agora e mudar os limites de configuração de novo. Vou voltar aqui para uma corrente de 20%. Agora eu voltei até aqui o triângulo laranja, porque a corrente agora está fora da faixa tolerada, mas está dentro da faixa não permitida, mas não chegou na faixa proibida. Resumindo aqui o indicador laranja diz que você está fora da faixa de tolerância, você devia corrigir a configuração para ter a indicação amarela ou verde. Mas o software PVSol ele consegue calcular as perdas, então ele consegue avançar até os resultados. Chegando aqui aos resultados, a gente consegue ver as perdas do sistema como um todo. E aqui nós vemos várias perdas calculadas aqui dentro. O que predomina neste sistema aqui é a perda devido à potência máxima, 5,73%, porque a gente está trabalhando com um fator de dimensionamento de 185% aqui. Então essa perda dominou aqui. Se o sistema fosse diferente, então você teria aqui uma perda por causa da potência, mas também indicações de perda por causa da corrente máxima, que poderia aparecer também a cada MPPT. Então, olhando aqui para MPPT1, que tem um string só, ele tem uma perda menor de potência do que os outros. Aqui são praticamente 6%. No primeiro, apenas 4,22%. E, novamente, se tivesse um sistema menos superdimensionado em relação à potência, apareceriam aqui os limitadores dos outros parâmetros. É isso, gente. Desejo muito sucesso com os novos parâmetros. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. A gente está aqui por causa disso. Vamos continuar desenvolvendo esse setor juntos. Abraço.